Olá, sejam todos bem-vindos ao Geladeira Podcast. Meu nome é Ariela Dutra, eu sou nutricionista e host desse podcast. E antes de iniciar esse episódio, eu quero falar com você que ainda não se inscreveu nos nossos canais. Se inscreve agora, antes que eu te coloque na geladeira. E antes de iniciar ainda esse episódio, apresentar aqui as convidadas de hoje, eu quero falar com você que está iniciando uma análise sobre como que está a sua rotina. Eu sei que você tem olhado aqui a geladeira da galera e tem se questionado, como que tá a minha alimentação? Será que tá boa? Será que não tá? Então eu fiz um rastreamento de hábitos, um formulário bem curtinho para você responder algumas perguntas e no final você vai ter uma nota sobre a sua rotina e um conselho meu lá. Então fica à vontade para responder e depois me conta como que você se saiu nesse formulário. Esse formulário tá no QR Code aqui da tela e também no link da descrição desse episódio. E se inscreve nos nossos canais, então a gente está em 5 canais, só recapitulando aqui, a gente está no Spotify, no TikTok, no Instagram e temos também um canal de cortes no YouTube, além do canal oficial no YouTube com os episódios na íntegra. Então vamos lá, vamos para os comunicados oficiais aqui, para contar quem são essas convidadas que estão aqui hoje. Hoje eu vou conversar com 2 mulheres. Uma delas se chama Bettina Moritz, ela é nutricionista, cofundadora da empresa de cursos do Nutrição e Fertilidade. E os hobbies dela são estudar, jogar dominó, canastra, ver filmes de comédia romântica, viajar e ama... o prato que ela ama, cozido, feijoada e nhoque. Nossa, que delícia. O cozido descobriu o que era agora, tá? E, além disso, eu vou conversar aqui também com a Tatiane Zanata, que é mãe da Maria Eli. É médica ginecologista e obstetra, empresária e proprietária da clínica Florescer, uma clínica que é feita por mulheres para cuidar de outras mulheres. Ela ama comprar pela internet, ama cozinhar e viajar, apesar de não ter muito tempo para isso. Então, sejam bem-vindas. Obrigada. Muito obrigada. Meninas, eu convidei vocês, quando eu pensei em convidar vocês, foi porque eu conheço, né, a Tati, minha ginecologista, inclusive. Hoje vou ter aqui uma consulta gratuita, mentira. A Tati, eu conheci a Tati, o trabalho dela, e vi que ela é uma mãe super envolvida, tem uma clínica, e a mesma coisa a Bettina, que para mim sempre foi uma referência no sentido da nutrição, foi minha professora na pós, inclusive. E a Bettina trabalha pra caramba, tem 3 filhos, tem uma empresa também, e hoje a gente fica se perguntando, né, como que nós mulheres damos conta de tudo que envolve, né, ser mulher, estar no mercado de trabalho, ter a maternidade como o centro, né, do nosso empreendedorismo, assim, eu sempre digo que a maternidade é um empreendimento, né, grande, potente, assim, que demanda muita energia. Ainda não sou mãe, mas eu só fico vendo e me inspirando em vocês. Então, quando eu pensei em convidá-las, foi principalmente por isso. Porque eu acho que muitas pessoas que conhecem vocês como profissionais, né? Tudo que vocês entregam hoje, no que vocês estão servindo para o mundo, às vezes as pessoas querem saber um pouquinho do que aconteceu antes disso, né? Quem vocês eram antes de ser quem vocês são hoje. O que vocês comiam, como que era a rotina, né? O que tinha na geladeira de vocês duas. Então, eu queria saber como que vocês eram crianças. Contem para mim. Bom, na minha infância eu podia comer tudo que eu quisesse, praticamente tudo, né? Então, lá em casa, a gente tinha uma pessoa que fazia a nossa comida, que foi minha babá, né? E que até hoje mora comigo. Ai, e cada um tinha um gosto alimentar e ela fazia diferentes tipos de comida para cada um, bem mimados. Então a gente comia aquilo que a gente tivesse vontade, e eu comia muito salgadinho, danoninho, Coca-Cola, o caminhão, eu lembro que o caminhão da Coca-Cola parava na frente da minha casa. A minha sorte é que eu não gostava de Coca-Cola, mas adorava outros refrigerantes, mas a minha mãe era viciada em Coca-Cola e fumava. Então, o que era comprado principalmente era Coca-Cola, então como eu não gostava, eu não bebia, mas eu teria a chance de consumir, assim, o máximo de industrializados da época, porque era completamente permitido, né? Eu podia escolher até a quantidade de alimento que eu queria comer. Mas eu despertei para esse lado da nutrição já muito cedo, porque eu era meio gordinha, né? Eu até mandei uma foto depois para você, recebendo meu primeiro diploma do meu pai. Dá para ver que eu era meio cheinha, assim.
Vou mandar aqui pro Cadu já pra gente colocar no ar. E eu me achava sempre muito gorda, minha avó falava que eu tava gordinha. E o meu pai era obeso, né? Dá pra ver até na foto que ele era obeso. E a gente sempre atrás de um pouco mais de saúde, que a minha família sempre teve muitas doenças, né? E aí o que me despertou foi que com 11 anos eu comecei a falar, eu tô gorda, eu quero emagrecer. E aí eu fui ao endocrinologista. E foi aí que eu recebi a minha primeira dieta, mas eu buscava muito revistas sobre dieta, começava a ver calorias nos alimentos. E aí comecei a tentar emagrecer a partir dos 11 anos. Olha só. Que jovem, né? Precoce, assim, criança já se preocupava com isso. Os teus pais falavam isso ou foi uma percepção individual? A minha mãe, eu podia estar uma rolha de poço, ela falava que eu era a criança mais linda desse mundo. Era uma baita mentirosa, né? Mas o meu pai era mas obeso. hoje, sendo mãe, a gente entende ela, né? A gente entende ela. Mas o meu pai era super obeso, então a gente sempre ia atrás, porque como ele era hipertenso, pré-diabético, ele sempre estava com um colesterol super alto, e a gente sempre correndo atrás, e os médicos dizendo que ele precisava emagrecer, precisava fazer dieta. E eu gostava muito, era muito apegada ao meu pai, então eu comecei a montar a dieta do meu pai, a partir da primeira vez que eu recebi uma dieta na mão, eu comecei com revistas a montar as dietas do meu pai. E com 11 anos, eu montei, inclusive, a minha primeira dieta, porque eu fui na endocrinologista, não fiquei satisfeito com o que foi passado, quase desmaiei no primeiro dia, porque ele só me permitiu comer abacaxi com frango. Nossa. E sopa de vegetais à vontade. Aí depois da 7º prato de sopa, minha mãe falou, minha filha, talvez não fosse tão à vontade assim. Eu não tinha sistema de saciedade. Se entupiu de sopa. Era só legumes. E aí eu não tinha sistema de saciedade. E quando você reduz muito a proteína, numa paciente que não tem um sistema de saciedade adequado, ela come sem parar. Ela come até vomitar. Então, e eu cheguei a passar mal, porque aquela concentração calórica era muito baixa, era mais um caldo, assim. E quando eu quase desmaiei em 24 horas, minha mãe falou, chega, não vai mais fazer essa dieta. Eu falei, não, eu vou montar a minha dieta, mãe. E foi ali que eu montei a minha primeira dieta. Eu nem era nutricionista, nem imaginava, né, que essa tinha... fotinha que tu me mandou. Eu ali. Ai, meu Deus. A do meio? A do meio. Aham. Com a boca aberta, cantando. Aham. Mas tu sabe, né, o quanto às vezes a gente quer salvar os nossos pais e daí a gente tá disposto a tudo, né? Tipo assim, meu pai tá doente, o que eu posso fazer por ele? Vou pesquisar aqui com 11 anos, né? Tem muito isso. E tu, Tati, como que era? Diferente da Betina, a minha infância, ela foi mais regrada, assim, né? Eu sou de uma cidade do interior, então a gente tinha funcionária, mas a minha mãe, ela cozinhava muito, né? Tanto a minha mãe quanto a minha avó, então todos os finais de semana, desde a janta da sexta até o almoço do domingo, era feito na casa da minha avó. Então a minha mãe, ela sempre prezou muito, tipo, a gente tinha dias específicos para comer, tipo, uma besteira. A gente ia no mercado com ela, eu lembro exatamente, ela falava assim, vocês podem escolher uma besteira. Ela fazia mercado toda sexta-feira. Naquela época, para mim, a besteira que eu mais escolhi era o meu Kinder Ovo, era um Kinder Ovo. Uhum. E a minha mãe, na mesa, ela sempre fazia com que nós comesse tudo o que tinha, mesmo que fosse um pouquinho de cada coisa, mas ela fazia comer. Então, tinha que comer a salada, tinha que comer a carne, tinha que comer o arroz, tinha que comer o feijão. E eu lembro que eu não gostava do feijão. Eu odiava feijão. E ela sempre falava, filha, um pouquinho. Aí, às vezes, ela colocava no prato e eu tentava separar ela. Você só vai levantar da mesa quando você comer o feijão. Então, lá em casa era um pouco mais rígido, assim, em questão de alimentação. E eu acho que foi por isso que, por um bom tempo na minha adolescência, quando eu fui morar fora, com 13 para 14 anos, eu não comia vegetais, eu não comia feijão, eu não comia nada. Então, mas na infância era algo mais regradinho, assim, que a minha mãe, ela prezava muito por nós comermos todos juntos, comer tudo que tinha na mesa e só levantar quando todos terminassem de comer, né? Mas as besteiras eram bem poucas, assim. Olha só, né? Às vezes pode acontecer isso, né? De tanto que a mãe enfia ela abaixo ali pra você comer. Não, você só vai levantar da mesa se você terminar e tal. Daí quando você tem a oportunidade de ter a liberdade de escolher o que vai comer, você pensa, não, vou me rebelar contra isso. Não quero nada. Não quero. Agora que eu posso escolher, já não quero. Mas eu tava vendo, a gente que tem criança, eu tenho uma bebezinha de 1 ano e 7, né? E aí a gente vai lendo bastante coisas sobre como educar, né? Questão de alimentação. E daí eu tava lendo uma parte de uma pediatra que ela fala, psicóloga, que a gente não... Frases que a gente não deve falar na alimentação da criança. Tipo, come só mais um pouquinho. Olha só, se comer tudo vai ganhar parabéns. Porque às vezes a criança está comendo forçado para aquilo e lá no futuro ela vai ter uma resposta negativa em cima disso. E é tudo que eu faço com a minha filha.
É impactante, né? Quando a gente vê que... Cara, todas as frases, eu lembro de comer com chinelo do lado. Nitidamente, de tipo assim, comer sob ameaça. Tipo, tem que comer. Você não levanta a mesa se você não comer. Tipo assim, era bem sob ameaça mesmo. E eu era ruim, assim, de comer. Tipo, teve uma época que eu tava muito magra e... Eu sempre fui uma criança muito longilínea e muito magra. E eu sempre fui a mais alta da minha sala. Então, tipo, eu tava na terceira série, eu já tinha praticamente quase a altura que eu tenho e eu era extremamente magra. E eu tava com 14 anos, eu queria comprar uma bota, minhas pernas ficavam lá nadando dentro da bota e minha mãe falava, é porque você não come direito, porque você não come feijão, toma teu biotônico, toma não sei o quê. E aquilo pra mim era um trauma gigantesco, assim, sabe? Sim. Pra mim, eu sou magra desse jeito, não é porque é meu biotipo, não, porque eu não como direito. E aí a gente tinha aquele perfil que hoje eu trago, assim, que sempre, quando eu preciso emagrecer, a gente para de comer, a gente para de fazer as coisas que a gente normalmente deveria fazer ao contrário, né? Sim. Esse é o impacto que gera às vezes, né? Quando você tá numa fase de desenvolvimento, de reconhecer o teu corpo como ele é, e aceitar, e tentar melhorar de forma mais natural, assim, gradual, e vem essas expressões externas que, tipo, impactam muito na adolescência, né? Pô, essa bota tá sobrando, tô me sentindo mal, tal. É um processo muito delicado ali na adolescência, né? Vocês tiveram alguma fase, assim, na adolescência de dificuldade com o corpo, de aceitação, de distorção de imagem, do ganho de peso, de não se gostar, ou de se esconder na roupa, alguma coisa assim? Eu sou um pouco mais velha, né? Então eu não sou da época que, na minha época, eu não tinha Kinder Ovo quando eu era pequena. Então, gente, o que tinham eram poucas coisas, né? A mãe até não chegava a comprar bolacha recheada, até porque a gente não gostava. E eu era uma criança que gostava muito de comida saudável, só que eu comia em excesso. Era muita comida mesmo. E isso me levou a ter um aumento do peso corporal. Eu sempre fui mais cheinha, mais fortinha. Mas numa época ali da adolescência, eu tinha um percentual de gordura baixo. Só que eu era fortinha numa época que a moda era ser muito magra. Eram aquelas modelos de 45 quilos, de 50 quilos na passarela. Eu tinha 60, com muita massa muscular. Depois é que, quando passou minha adolescência, é que veio a moda de que o bonito era ser mais fortinha, o bonito era ter uma coxinha mais grossa. Mas na época da minha adolescência, aquilo eu queria ter pernas finas, mas a gente sempre quer ser o contrário, né? A adolescência sempre é muito difícil. Sim. Então, eu passei essa dificuldade sempre em busca do emagrecimento a minha vida inteira, né? E escolhi a nutrição para emagrecer. Né? Mesmo já sendo magro, você estava em busca do emagrecimento? Porque mesmo tendo um percentual de gordura baixo, eu tinha um volume corporal mais alto do que era o padrão de referência, que era o padrão de beleza da época, né? Então, aquilo me incomodava bastante. E sempre incomoda, eu acho que adolescente inventa, né? Se não tiver nada pra, mas olha pra incomodar, te ver, adolescente sempre inventa. isso que a Betina falou, a gente nunca tá satisfeita. Eu sempre fui muito magra, tipo assim, das canelas finas, das pernas finas. E eu lembro até hoje, no aniversário de 12 anos, a minha mãe me deu uma roupa da Lilica Repelica, que era um shortinho de cotton, assim, com uma roupinha. Eu coloquei aquilo e falei, não quero isso, mãe. Muito feio, eu tô muito magra. E eu me achava muito magra. E depois que eu me formei, menstruei, né, mulher, com 15 anos, que foi tardiamente também, eu comecei a ganhar muito corpo. E daí, quando teve uns 18 anos, eu nunca fui gorda, mas eu me achava grande, sabe? Por ser alta, por ter muito busto, por ter daí muita perna, por daí ter muita bunda. E daí eu me achava grande. Daí eu sempre busquei estar abaixo do peso, emagrecer. E aí as pessoas falam, mas você é magra. Eu falei, eu não tô falando que eu sou gorda, mas eu me sinto grande. E aí entra aqueles padrões daquelas mulheres lindas de passarela que são magrinhas, o bracinho magro. E isso eu fui entender, tipo, depois que eu tava me formando na faculdade, que o meu padrão nunca vai ser aqueles braços finos, aquelas pernocas finas, porque eu tenho mais massa, mais corpo, né? Sim. Que eu ganhei e adquiri depois ali dos meus 18 anos. Mas a gente nunca realmente está satisfeita. Quando eu era muito magrinha, não estava feliz. E outro ponto importante da minha adolescência, que foi muito marcante, é que eu nunca fiquei menstruada, né? A minha menarca não existiu. Até os 17 anos eu nunca tive a menarca. Aí a menarca aconteceu, que é aquela primeira menstruação, mediante o uso de hormônios. Porque meus ovários não funcionavam. Aí eu fui diagnosticada com síndrome do ovário policístico, com uma condição anovulatória. E aí?
E aí eu tive que usar hormônio e Daí todas tu as usou o vezes... hormônio com 17 anos? A partir dos 17 anos eu comecei a usar hormônio. Nossa. E aí eu só menstruava mediante o uso de hormônio. E aquilo me deixou completamente insatisfeita. Mas tem uma pergunta. Quando vocês eram ali, estavam na pré-adolescência e tal, teve a menarca com 17, teve a menarca com 15. Vocês tinham seios, já tinha nascido tal, não tinha? Como que era? Porque isso é uma coisa que impacta na adolescência. Tipo, eu lembro de mim assim, cara, agora eu tenho que usar sutiã. Eu não quero! Eu andava só de calcinha, tipo assim, pela casa, porque eu não tinha peito, não via o meu corpo como uma coisa, né, que tinha peito pra carregar no mundo, assim, né? Eu pensava, nossa, agora vai nascer, agora eu vou ter que usar sutiã, e isso aí causou uma perturbação, assim, em mim, tipo... Eu tive o desenvolvimento mesmo depois que eu menstruei, eu tinha um pouco, mas eu não tinha tanto. Depois que eu menstruei, foi onde eu ganhei muito mais, tanto que quando eu entrei na faculdade, a primeira coisa que eu pedi pro meu pai foi a minha mamoplastia, porque eu tinha muita mama, eu entrei na faculdade com 21 anos, e era algo que extremamente me incomodava. Eu tirei 280 ml do peito do seio direito e 240 do esquerdo. Olha só. Então eu não tinha sutiã, eu usava top, era algo que pesava, era algo que me incomodava mesmo. Então eu me sentia maior ainda por o meu seio ser maior. Então, quando eu menstruei, foi onde eu tive esse pico de desenvolvimento, sabe? De seio, de perna, de bunda, e que acabou me incomodando, porque foi uma transformação bem grande, onde eu passei de uma pessoa bem magrinha, Bem minhãozinho. pessoa maior, né? Não era Um gorda, corpo. mas eu era grande. Tanto que quando eu passei na faculdade, que meu pai me deu a minha mamoplastia, a primeira coisa que eu fui fazer foi ir no shopping com meu pai e comprar um monte de blusinhas, tomara que caias e sutiãs, porque eu não tinha. Olha né? só. E isso, quando eu tirei o seio, eu me senti um pouco menor também. De volume, né? De volume, porque o seio, ele te dá uma amplitude maior, né? Total. Então, foi algo que, pra mim, a minha menarca, ela teve uma significância na estrutura do meu corpo, sim. O meu desenvolvimento do seio começou com 14 para 15 anos. Eu tive um desenvolvimento bem grande do seio e depois uma involução. E aí, nessa involução, a mama ficou caída. E aí, com 18 anos, eu ganhei minha primeira cirurgia plástica, que foi para correção e para colocação de prótese mamária. E essa involução teve relação com a menarca tardia. Na verdade, com as alterações hormonais que eu tinha, né? A menarca foi mediante o uso de hormônio, então... Não dá para considerar que eu tive uma menarca natural. Natural, não. E depois, com o tratamento, a tua SOP... Nunca regularizou, né? Até os meus 30 e tantos anos. Eu fiquei pouquíssimo. A tua primeira gestação foi com que idade? Com 34 anos, quando eu descobri o que realmente o meu ovário poderia funcionar, mas foi mediante o estudo da nutrição, que é uma das grandes áreas de... Que é o tratamento principal da SOP, né? É mudança de hábito de vida e alimentação. Na verdade, eu já tinha uma alimentação muito saudável, eu já tinha um percentual de gordura muito baixo, eu já fazia muita atividade física, eu sou formada em nutrição e educação física, né, era professora de ginástica, professora de musculação. Olha só, eu não sabia dessa, você não colocou ali. Não, eu sou professora de educação física, eu fazia educação física de manhã, nutrição à tarde e direito à noite. Básico. Nossa senhora, menina! Trocou isso pela carga horária agora com os 3 pequenos. E aí eu fui estudando para ver o que poderia fazer meu ovário funcionar, porque tudo aquilo que já existia na literatura não funcionava. A metformina, quando surgiu, me colocaram metformina, mesmo assim o ovário não funcionava. Eu cheguei a usar 5 tipos de hormônio diferentes, com fertileuta, para tentar fazer estímulos, citrato de clomifeno, letrozol. Nada disso fez meu ovário funcionar. Até que eu descobri, né, os problemas que eu tinha, exatamente, eram deficiências era uma necessidade de uma associação de determinados nutrientes na forma de suplemento, porque a minha alimentação já era perfeita, que fizeram com que o meu ovário começasse a funcionar. Daí eu tive um filho por ano. Eu queria 6, né? Tive só 3. Ele funcionou bem. Deu certo. Deu certo. Devo ter ovulado umas 10 vezes na vida. Foi todos de maneira natural. Foram todos naturais e todos planejados. Eu tenho uma que fez 10 agora. O Pedro vai fazer 9 agora em setembro, a Ana Laura fez 10 em agosto e o Gustavo vai fazer 8 em março. E depois dessa sua associação, dessa sua correção na nutrição, tua menstruação voltou, hoje tu cicla ok.
Era mais ou menos a cada 45 dias, Era o teu né? hormônio, É né? isso. Até que a decisão de colocar um chip hormonal. Porque como eu virei uma mulher normal, a testosterona um pouco mais alta nos dá um raciocínio um pouco mais rápido e uma disposição completamente diferente que uma mulher que nunca teve uma testosterona alta vai saber. Né? Minha testosterona, ela sempre variou entre 70 e 90. Sempre um pouco acima da normalidade. E aí, quando eu virei uma mulher normal, eu falei, gente, eu quero uma vida de volta. E aí, quando eu decidi que eu não ia ter mais filhos, aí eu decidi colocar um chip hormonal, né, até como anticoncepção, e voltar com os meus níveis de testosterona. Mas eles nunca voltaram a ser como eram anteriormente, infelizmente, mas tá tudo bem. Ainda o cérebro tá funcionando bem. Nossa, quanta coisa, hein? Mas voltando aqui, lá na adolescência, quando você teve esse processo de ter que fazer um tratamento hormonal, como que você se sentia? Eu me sentia muito triste, se era só com anticoncepcional, revoltada, porque como que um anticoncepcional que faz com que iniba o teu ovário vai fazer o teu ovário funcionar? Né? A inibição do ovário não vai fazer meu ovário funcionar. Tanto que cada vez que eu tirava o anticoncepcional, que eu me revoltava com aquilo, piorava todos os sintomas. Acne, oleosidade, queda de cabelo, tudo. Eu falava, gente, isso não é um tratamento, esse não é o caminho, tem alguma coisa errada e eu vou descobrir. E tem alguém na família que também teve esse quadro? Síndrome do ovário policístico, que eu saiba, não. Mas a minha mãe fumou durante toda a gestação, né? Então, dos estopins são algumas substâncias residuais do cigarro. E o estresse também pode estar associado, porque o meu irmão ficou muito doente quando nasceu. Tem uma diferença de idade do meu irmão de 2 anos. E o meu irmão quase morreu várias vezes. Então, quando a minha mãe engravidou, ela ficou muito nervosa. Ela ficava com estresse. A gente sabe que há uma tendência a processos alérgicos durante a gestação, por causa da mudança do perfil imunológico. Então, ela ficava toda alérgica. Cada vez que ela lembrava que ela estava grávida, ela ficava totalmente alérgica. E o que fazia ela melhorar era o cigarro, que deixava ela um pouco mais calma. Então, ela fez o uso do cigarro durante toda a gestação e fora esse processo de estresse durante toda a gestação que ela teve, né? De interna meu irmão, paralisa o rim, volta do hospital. Nossa. Então, e ele chorava muito. E aí, todo esse processo acabou gerando modificações, né? Epigenéticas que me levaram a síndrome do ovário policístico, fora o risco de diabetes. Todos os genes mapeados para resistência à insulina e diabetes que eu já sei que tenho, né, que vieram do lado do meu pai. Então, que você fez o teste de mapeamento genético? Sim. E identificou Tenho vários muitos genes. Muitos genes para o desenvolvimento do diabetes. Então, eu já tinha uma resistência à insulina muito grande. Sim. E associado à piora das toxinas do cigarro e do estresse que a minha mãe passou durante a minha gestação. E isso é muito interessante, né? Porque se a gente for parar para pensar, uma mulher hoje que não tem essa curiosidade por estudar isso, entender isso, jamais vai saber. Primeiro, sobre analisar os seus genes. Segundo, para entender o que está acontecendo, os tratamentos que não estão funcionando. Então, despertar essa curiosidade de tentar resolver o problema. Isso é uma coisa que acontece muito. Às vezes as pessoas, tipo, eu tenho esse problema e... banaliza, né? É porque nunca é só um tratamento. A gente tem que olhar o paciente como um todo, igual você acabou de falar. O teu histórico gestacional influencia na pessoa que tu é hoje, né? Então, quando você vai fazer uma consulta, quando você tem um paciente na frente ali, saber como foi a gestação dela, como que é a infância, como que era a vida dos pais, né? Questão alimentar, tudo isso vai influenciar na onde a gente pode chegar de questão de diagnóstico para ajudar os pacientes. Nossa, muito impactante. A programação genética é extremamente importante, né? Ela começa nos avós, são 3 gerações antes, né? Tudo que a sua avó fez impacta no que você é hoje. Então, a gente esse é um ponto, é uma coisa que eu acho bem lindo, que tem aquela imagenzinha assim da mãe gestante, daí tem o bebezinho dentro, e dentro tem o netinho já, né? E muitas pessoas às vezes não conhecem essa imagem, é bem bonita, né? E mostra realmente o quanto impacta. Que são os ovários, né? Os seus ovários são formados dentro da barriga da sua... Você já está sendo formada dentro da barriga da sua avó. Porque você será um futuro óvulo ali da sua mãe, né? Exato. Imagina, todo o estresse da vovó lá vai reverberar nos óvulos da filha que estão ali sendo já desenvolvidos dentro. Que teia, hein? Mas aí, então, chegamos na adolescência.
conviveu com todos esses pontos aqui, né, Betina? De tratamento. E daí, você ficou fazendo esse tratamento constantemente até os 30 anos? Para depois mudar ou não? Na verdade, até meus 30 anos, o tratamento ainda era um tratamento convencional. E eu fui estudando. Hormônios? Sempre com hormônios. Só menstruava mediante a utilização de hormônios. Naturalmente. O ano não. inteiro tinha todos os ciclos? Não, eu não menstruava. Então, mas usava o tratamento o ano inteiro para ter todos os ciclos ou não? Normalmente não usava nada, a não ser que eu estivesse tentando engravidar, né? O meu primeiro casamento foi com 22 anos. Entendi. Aí onde eu tive as tentativas de gravidez, começando as tentativas de gravidez a partir dali, né? E descobrindo que meu ovário não funcionava. Eu sempre me preocupei muito em buscar o pai da criança, né? Exatamente porque o meu grande sonho era ser mãe. Eu rezava que Papai do Céu me desse um filho no dia seguinte, com 8 anos de idade. Então, durante a adolescência que eu tive esse diagnóstico, e aí uma ginecologista em especial da cidade falou que provavelmente eu jamais teria filhos. Aquilo me impactou muito com 16 anos. Nossa. E eu fiquei muito preocupada, né? Eu falei, não, eu vou ter filhos. Eu tenho certeza que eu vou ter filhos. E aí, conforme a vida foi andando, eu fui estudando várias coisas, porque eu sou hiperativa, né? Eu tenho uma certa hiperatividade e um dos meus hobbies, como eu coloquei ali, é estudar. A gente né? percebeu, né? Educação física, nutrição, Direito. Aí, nesse caminho todo, eu fiz 8 pós-graduações completas, 2 incompletas, fora os vários cursos de um dia. Então, eu sempre fui muito curiosa, né? Sempre gostei muito de estudar. E eu sempre ia atrás de resolver os meus problemas, mas não só os meus, dos meus pais também, né? Infelizmente, eu não consegui resolver os problemas dos meus pais, né? Não consegui fazer minha mãe parar de fumar. Não consegui ajudá-la em absolutamente nada. Ela morreu de complicações da radioterapia. Ela teve um câncer de pulmão por causa do cigarro. E o meu pai faleceu um pouco antes de estresse, né? E ele comia escondido e continuou comendo escondido e comendo tudo que ele queria. Continuou obeso, infartou uns dias antes da minha mãe parar na UTI. Então, eles faleceram ali muito próximos, ali, com uma diferença de 3 meses. Que idade tu tinha? Eu tinha 21 para 22. Nossa, bem jovem. Bem jovem. Mas eu sempre fui muito ativa, né? E sempre fui muito incentivada pelos meus pais, quanto ao estudo e quanto ao trabalho. Então, esse incentivo veio desde cedo. Meu pai falava, ele tinha alguns jargões, assim, algumas frases muito repetitivas, assim. Estuda, minha filha, estuda, que estudo ninguém tira da gente. Então, aquilo esse é o jargão de tudo que é pai, né? Meu Deus. E o outro, ele falava, muitas vezes o ônibus não passa 2 vezes no mesmo lugar. Embarca em cada ônibus que tu puderes. Como daí eu morava no interior, era o cavalo, tá? Cavalo? O meu também. Não tinha ônibus, era o cavalo ou carroça mesmo. Mas tu sabe, né, Betina, que às vezes a gente fica tentando salvar os nossos pais ou ajudar eles, né? E eu confesso pra ti que eu tento praticar cada vez menos isso. Porque por muito tempo eu, queria muito salvar a vida da minha mãe também e tal. Minha mãe também teve obesidade, câncer e tal, cirurgia bariátrica. E daí eu percebi que é o tempo dela, é isso aí, deixa ela viver a jornada dela. Quando eu entrei em contato com a constelação, eu pensei, cara, não posso ficar virada o tempo todo olhando pra minha mãe. Vou virar pra frente aqui e ajudar quem tá disposto a receber, e é muito difícil, né? Porque assim, a gente vê o conhecimento que a gente tem, que a gente pode entregar pra eles assim, e ajudar de alguma forma, mas parece que existe uma coisa de hierarquia que às vezes fica inacessível assim pra eles, né? Tipo, não, você é minha filha, o que você sabe da minha alimentação? Deixa que eu faço. Rola muito lá em casa isso. É desafiador. É que cada um escolhe o seu caminho. E você, como filha, vai ser sempre o bebê, né? E o bebê talvez não saiba muito bem aquilo que eu devo fazer. E se eu também não quero, eu não vou fazer, né? Então, não é uma opção sua. Você pode mostrar o caminho, mas a pessoa é que vai optar, né? Se ela segue ou não. É um desafio. Mas nesse processo todo, assim, né? Entender que existem várias coisas que envolvem você desenvolver o teu processo de vida, o que aconteceu contigo, e ao mesmo tempo sentir que você tem o poder de mudar aquilo tudo, né? Então eu acho que isso é talvez um ponto bem importante da tua visão nesse momento, assim, né? Os meus pais estão aqui e tal, mas eu quero ter os meus filhos e eu vou tê-los e eu vou buscar uma solução. Isso foi um insight bem bonito, bem forte, né? E tu, Tati? Me conta, como que foi ali, nessa fase? Eu sou filha mais nova, né? Nós somos em 2 irmãos. O meu pai, ele era caminhoneiro
e a minha mãe era professora. E quando o meu pai decidiu ir para o Mato Grosso, foi justamente para ter essa mudança de chave, né? Na vida, assim, para tentar buscar algo. Igual o pai da Betina falava, a única coisa que eu posso deixar para você é o estudo. Então, vocês vão estudar. E quando eles foram para o Mato Grosso, eles foram para uma vila onde tinha 500 pessoas. Meu pai vendeu tudo que ele tinha e comprou uma fazenda e foi ser madeireiro. Que ele falou assim, a única oportunidade que agora eu tô tendo, então eu vou. Quando ele foi, ele deixou a gente morando com os meus avós, em Maringá, no interior do Paraná. Eu lembro até hoje que a minha mãe não queria ir, porque ia ter que deixar a gente, porque não tinha escola onde eles estavam indo. E a minha mãe foi falar com a minha avó, a mãe dela, e falou assim, olha, você cria filho para o mundo, vai atrás do teu marido, deixa eles que vai dar tudo certo. Eu estava na 7ª série, meu irmão estava entrando no 1º ano, e eles foram. E a gente cresceu ali, essa fase da adolescência, com a minha avó. Então, ali nessa fase, a gente teve um pouco mais de liberdade, que foi onde eu falei que acabou que aquela rotina de alimentação mais regrada com a minha mãe acabou sendo mais liberal. E aí, quando meu irmão entrou no 3º ano, meu pai mandou a gente para Curitiba para estudar. Meu irmão foi fazer cursinho, 3º ano e o cursinho, e eu fui lá com ele. E ali a gente morou sozinho, eu e meu irmão. Eu fiz 2 anos de cursinho. E eu nunca quis ser médica, né? Eu sempre falava que eu não sabia o que eu queria ser, mas naquela época o meu pai falava que eu tinha que estudar. E eu sempre quis ser mais da parte de empresária, de ser comerciante, que eu via meu pai ali muito. E ele, não, vai estudar, escolhe qualquer profissão que tu quiser. E como eu não sabia o que eu queria, eu falei, não, eu vou fazer medicina, porque naquela época eu podia ficar 3 anos no cursinho, 4 anos no cursinho, até eu decidir o que realmente ia fazer. E nessa fase do cursinho, eu vi que era algo muito difícil. Então, foi onde eu tive uma compulsão alimentar por doce, assim. Porque eu tentava estudar, ficava sozinha com meu irmão, né? Porque era só eu e ele. E eu descontava tudo na comida. E isso, para mim, foi uma fase onde eu tive um ganho de peso, mas não tão significativo, porque eu sempre fui muito alta. Então, ele ficava mais distribuído. Mas quando eu entrei para a faculdade, que eu entrei e a gente começa a conhecer outras coisas, eu nunca tinha bebido até 21 anos, comecei a beber na faculdade, também comecei a ganhar peso. E quando eu entrei na residência, foi onde eu realmente tive um ganho de peso de 8 quilos no 1º ano, que é aquela coisa compensatória. Na residência você faz 120 horas, né? Você fica o dia inteiro no hospital, aí você sai, não, o plantão foi difícil, eu vou comer um McDonald's, mas aí eu vou comer um chocolate, aí eu ganhei 8 quilos. Então, eu sempre tive muita facilidade de ganhar peso, mas perder também. Então, aí entra aquelas coisas assim, preciso perder 4 quilos para uma viagem. Parava de comer, fazia jejum intermitente. Eu nunca tive um acompanhamento saudável de procurar uma nutricionista. Entrava muito na internet, né? Dieta para perder tantos quilos. Uhum. Lá eu fazia. Então, como eu tinha essa facilidade de perder, eu tinha também uma facilidade de ganhar, aquela coisa que não é sustentável, né? E isso foi fazendo um efeito sanfona. E quando eu cheguei a ganhar esses 8 quilos, que foi onde no 1º ano, que realmente aí eu fiquei com o rostinho inchado, fiquei com mais peito, ganhei tudo que eu tinha tirado, que começou a me incomodar de novo. Aí foi onde eu decidi procurar um acompanhamento. Então, eu fui procurar um acompanhamento com 26 anos a primeira vez, mesmo sendo da área da saúde, porque para mim acabava sendo fácil para emagrecer, era só parar de comer. E para mim sempre foi muito fácil não comer. Por quê? Eu ficava muito tempo dentro de um hospital. Então, se eu estou muito na ativa, eu esqueço de comer e aquilo não me faz falta. E quando eu dormia, me nutria. Então, eu ficava, às vezes, mais de 24 horas, 36 horas. Então, quando eu descobri o jejum intermitente, para mim era muito fácil. Claro, eu vou ficar no hospital em jejum, tomando meu café. Quando eu chegar em casa, eu durmo e pronto, já passou. Aí, com 26 anos, quando eu tive esse ganho de peso, que começou a eu olhar no espelho e me incomodar, porque nunca foi algo que me incomodasse certo, assim. Sim. Daí eu fui na Nutri, comecei a fazer um acompanhamento, tive um ganho de peso legal, ganhei massa magra, troquei, né? E fiquei me achando linda. Mas aí passou, né? Porque daí eu nunca fui uma pessoa com constância nessa parte da alimentação. Da alimentação e de exercício físico. Porque assim, eu trabalho muito por metas. Então assim, se eu vou viajar daqui 3 meses, eu vou fazer um projeto de 3 meses.
Se eu vou casar, igual quando foi para eu casar, eu fiz um projeto de 1 ano, cheguei no corpo que eu queria, 65 quilos, com 18% de gordura corporal, tava linda, maravilhosa. Aí veio a pandemia. Daí você desconta tudo, aí você fica sem malhar, aí você fica sem alimentar. Então, eu não sou um exemplo a se seguir de alimentação de nada, porque o meu marido ele fica extremamente irritado comigo, porque eu não amamentei, então, para mim, a forma de eu amamentar e nutrir a minha filha é fazendo as comidinhas dela, né? Então, ela tem 1 ano e 7 meses, eu, na minha rotina, eu faço a alimentação da minha filha toda semana. Então, todo domingo, eu faço um cardápio, eu olho, vejo, tudo balanceado, congelo durante a semana. E ele fala, não é possível que tu cuida da alimentação da Maria dessa maneira, mas não cuida da tua. E eu tenho um grande problema, eu odeio comer sozinha. Nossa. Então, se eu não tiver alguém para comer comigo, eu não vou almoçar, eu não vou tomar café da manhã. Então, a minha rotina acaba que eu tô muitas vezes sozinha, então eu deixo de comer. Ele fala, mas por que tu não dá... A hora que você tá dando comida pra Maria, você não come? Eu falei, porque aquele momento é dela, e depois eu já tenho que sair pra fazer alguma outra coisa. Nossa, isso tem várias coisas envolvidas, né? Tipo assim, essa ideia de não gostar de comer sozinha. Primeiro que é importante, às vezes até a Maria ver você comendo e o que você come, porque, né, total, assim. E também porque ela vai aprender a comer sozinha se você não estiver comendo com ela. Exatamente. Mas o fato que, às vezes, a gente foi ensinado a comer todo mundo junto na mesa e não vê sentido. Tipo, eu tenho o hábito do chimarrão e tem muitas pessoas que falam assim, eu não tomo chimarrão sozinha. Não, eu não tomo chimarrão sozinha. Mas comer é uma coisa que não é um chimarrão, né? Todo dia tem que comer, não tem saída. Mas então... é aquilo que eu falei no começo do podcast. Lá em casa, todo mundo sentava à mesa para comer junto e só levantava a hora que sair. Então, pra eu fazer uma refeição sozinha, eu acho muito deprimido. Sabe assim, você ir num restaurante, sentar e comer sozinha, ou você ir tomar um café da tarde, pra mim isso é muito deprimente, sabe? Eu não me sinto à vontade em fazer. Parece que tá todo mundo me olhando. Nossa, olha aquela pessoa sozinha ali. Então eu acabo ficando muitas vezes sem comer, sabe? Isso é muito meu, assim. E meu marido fica extremamente irritado. Tanto que muitas vezes a gente tentou conciliar os nossos horários para estarmos próximos, para eu conseguir fazer a nossa refeição junto e não consegui. Então, assim, hoje, o que eu prezo é a nossa janta. Porque eu não almoço, raramente, pela rotina, mas à noite eu faço janta todos os dias para mim e para ele. Então, estou indo para casa, eu passo aqui no Direto do Campo e eu compro só o que eu vou fazer à noite, entendeu? Então, é a única refeição que a gente faz, e aí eu faço junto, é a nossa janta. E durante o final de semana... a gente preza por ficar mais em casa. Então, daí é onde eu faço, que eu adoro cozinhar, cozinho de tudo. Então, eu acabo fazendo desde o café, o almoço, a janta, o café da tarde. Então, a gente acaba ficando mais tempo em casa e ter esses momentos em família, que é o que a gente consegue conciliar em algumas das nossas rotinas, né? É um desafio, né? Porque apesar de ter vários pontos aí... existe um ponto que é comum entre a maioria das mulheres. Ter feito muitas dietas, né? Tipo, não sei se foi o teu caso, né, Betina? Mas, assim, ter feito muitas dietas impacta em como a gente concebe a alimentação, assim, né? A concepção que a gente tem de alimentação tá relacionado com todas as dietas que a gente fez no passado. E que a gente tem aquele passado, inclusive assim, quando a gente vira ali dos 29 para os 30 anos, né? Daí a gente saca que, tipo, não é fechar a boca que emagrece. Não mais. Não mais. Poderia né? ser, tipo, né? Fecha a boca 3 dias pra ir no casamento, mas não é mais, entendeu? E daí tudo vai mudando, né? Como que foi, assim, pra ti também, Betina? Essas dietas, assim, essas mudanças? Eu sempre tive uma alimentação regrada, muito regrada, até ter as crianças. Depois que eu tinha 3 filhos, em um período de 2 anos e 7 meses, eu tinha 3 filhos. Então foi uma gestação atrás da outra. Foi um pouco mais difícil, estressante e trabalhoso, né? Eu fazia várias pós-graduações. Meu terceiro filho, eu terminei o doutorado, ele tinha 1 mês, ele estava no carrinho ali na minha defesa de doutorado. Então, minha vida sempre foi um pouco maluca, assim, eu tirei os pontos da cesárea e vim e botei ele aqui pendurado e comecei a trabalhar. Fui atender o paciente. Então, eu saí dos pontos e em 10 dias eu já estava trabalhando. Eu tinha contas a pagar, eu tinha 3 crianças para sustentar, né? Então,
Isso tornou muito mais difícil, porque eu acordava, às vezes, de 9 a 27 vezes por noite, né? Quem tem filho sabe Nossa, qual é a 27. rotina de uma criança pequena. Gente, vocês parem de me assustar, porque eu quero ter filho. Conta aí a parte boa. É a melhor coisa ser mãe. É a parte mais trabalhosa, mas é a parte mais gratificante, eu falo. Não tem dúvida. Não, né? É um momento, assim, que você vai estar sempre preocupada, sempre em alerta, sempre vai ter alguma coisa te preocupando, mas pra mim é a melhor escolha que eu fiz. É a melhor coisa do mundo, né? O que eu fiz de melhor na minha vida não foi meu estudo, não foi minha carreira. Foram meus filhos. Deu eco? Deu eco, foram meus filhos. Esse processo ali da gestação, como que foi pra vocês? A primeira gestação, que talvez seja mais impactante porque é a primeira experiência, né? Depois daí vem o segundo filho, você já tá mais descolado, assim, mas a primeira gestação, como que foi? Foi, na verdade, claro que é uma sensação de realização, né? Mas como eu sempre tive muito essa busca e esse culto ao corpo e essa dificuldade de perda de peso e uma manutenção num peso mais magro, o desenvolvimento da barriga ali, a modificação das formas, a celulite vindo até na língua, deu um pouco de... deu um problema psicológico ali, deu dificuldade. Sim. Tanto que eu não tenho fotos da minha primeira gestação. Não tenho fotos. Eu ganhei o meu primeiro o chá de bebê. Eu falei, eu não vou fazer chá de bebê. Eu fiquei revoltada com as minhas amigas que fizeram e nem me avisaram. Eu ainda tava assim, parecendo que tinha saído da faxina. Foi surpresa. Ai, sacanagem. Eu fiquei enlouquecida. Né? Porque eu realmente... Aquela sensação de estar fora do peso, de não me gostar fisicamente de como eu estava vendo, era incompatível com aquela sensação de que estou realizando o sonho da minha vida. De tudo que você fez para conquistar isso, né? Exatamente. Então era assim, foi uma dificuldade, assim, essa gestão de todo o processo. E o início da gravidez, ninguém te conta que você vai ter aquela sensação de cansaço, prostração, uma sensação de mal-estar, que você vai falar, pô, mas eu queria tanto, mas parece que eu tô tão depressiva, mas não é dos hormônios, né? Você tem uma alteração hormonal que te chega a pensar cara, será que eu queria mesmo? Que coisa estranha isso. E eu tive muita irritabilidade. Muitas mulheres ficam extremamente irritadas, né? Tanto que eu descobri a segunda gestação, eu tentei engravidar, no momento que eu percebi a ovulação, eu falei, olha, eu tô ovulando, né? Vamos fazer o Pedro. Vamos tentar. Vamos fazer o Pedro. E aí, foi uma coisa muito, muito pensada. Mas a sensação de irritação, 11 dias depois, é que falou, tô grávida. Só me sentia irritada. Pavio assim, curto, tô grávida. Desse jeito, nesse nível, uma vez na vida, e eu estava grávida. Eu falei, eu fechei o olho e falei, tô grávida. Como é que tu sabe? Não? Acabei de perceber que eu tô grávida porque eu tô puta da cara. Tô grávida, não tô com pavio curto. Não tinha que doido, né? Essa montanha-russa hormonal que acontece ciclicamente, né, na fase cíclica normal, assim, e na gestação ainda, é algo que é desafiador para as mulheres, né, perceber essas oscilações e conviver com isso, assim, algumas têm mais agravado, outras têm menos, no ciclo menstrual normal e na gestação também, né, e observar isso e ver, cara, a gente realmente, cara, depende dos hormônios para viver e eles estão aí mexendo com a nossa psique o tempo todo. Que doido. E essa questão de perceber o corpo, principalmente no início da gestação, onde você não tá nem grávida nem gorda, né? Que ninguém sabe, tipo assim, é grávida ou não é? Tipo, não vou perguntar, vai que não é, né? Todo mundo fica assim, não sei se tá. É delicado, porque cada uma tem a sua percepção, né? Pra mim, a minha gestação foi bem aquela assim, CRM positivo, tudo vai dar errado. Foi mais ou menos isso. A minha gestação foi uma gestação bem difícil, tanto que a gente vai tentar ter um novo filho agora no final do ano, e eu falo pro meu marido que eu não tenho nenhuma boa memória da minha gestação, e que eu só vou querer ter outro filho porque eu quero dar irmãos a Maria, e eu gosto do maternar, mas o gestar pra mim foi muito difícil. Eu descobri a minha gestação, tava num plantão, foi mais ou menos igual a Betina, assim, mas eu me olhei no espelho e eu vi que o meu seio tava diferente. Daí eu falei assim, não é possível. Daí eu falei assim, gente, eu acho que tô atrasada 4 dias. Vou pedir testes no iFood. Pedi 5 testes no iFood no plantão e os 5 deram positivos. Tava de 3 semanas.
E daí entra naquela paranoica, né? Tipo, eu sou médica, ginecologista, obstetra, eu vou ser a paciente exemplo. Eu vou fazer exercício todos os dias, porque eu tipo, casei em abril, engravidei em maio, então eu tava naquela fase de dieta, exercício personal todos os dias. Então, assim, vou mostrar para as minhas pacientes o quanto deve ser fácil gestar, né? Só que não. Então, hoje olhando a minha, né, retrospectiva da gestação, eu tenho certeza que eu sou uma melhor médica por ter gestado, ter passado por tudo isso. Porque hoje eu consigo olhar a paciente do outro lado, porque eu já estive, principalmente numa gestação de alto risco, onde eu tive que ficar 12 semanas em cima de uma cama, praticamente, né? Então, a minha primeira gestação, nas primeiras 18 semanas, parecia que eu não estava grávida. Eu continuava dando meus 4 plantões semanais, 3 deles noturnos. Não queria aceitar, praticamente isso. A minha obstetra falava, Tati, consulta. Não, vamos fazer aqui pelo WhatsApp. Não, Tati, consulta. Eu fui ter carteirinha de pré-natal com 24 semanas. Nossa. Então, era aquela coisa assim, parecia que eu não estava grávida, tudo estava perfeito. Até que com 18 semanas e 3 dias eu estava dormindo e 3 da manhã eu acordei vomitando, com muita dor, chorando. Eu acordei meu marido e falei assim, liga pra Mari, porque eu acho que eu tô parindo. Ele, tu tá com 18 semanas? Eu falei, pois é, eu nunca tive isso. A única coisa que pode ser é a contração, liga pra ela. Ligamos, fomos direto pro hospital, chegamos lá, me avaliaram, não tinha dilatação, tava tudo ok, dor. Eu fiquei 7 dias internadas até descobrir que eu tinha uma pedra, um cálculo renal, né, que tava impactado. Fui pro médico, fizemos o exame, ele falou, Tati, assim, ó, a única coisa que a gente precisa fazer agora é fazer a retirada, ou você vai ficar internada até 30 semanas tomando medicação. Eu falei, impossível, eu fiquei 7 dias, eu já ganhei 5 quilos, tô parecendo uma bolinha. Meu marido falou assim, tá, mas quais são os riscos, né? O risco é fazer uma cirurgia e você desencadear um trabalho de parto prematuro. Daí eu falei, não, a gente vai pra cirurgia. Daí o Arthur, não, mas você tá com 18 semanas, qual a viabilidade? A gente, médica, a gente sabe de tudo, né? Que a viabilidade é 0. E aí você vai falar isso pro teu marido, que convive com você, sabe, mas, tipo, não quer saber da realidade. Daí eu falei assim, não tem condições de eu ficar com essa dor ou ficar internada fazendo medicação. Já falei pro doutor Edberto, vamos. Saímos do consultório dele, fomos direto pro Baiaçu, operei, foi dito e feito, né? Trabalho de parto prematuro, comecei a ter contração com 19 semanas, meu colo de 4 foi para 2. Comecei a usar progesterona, que é o que os estudos mostram, mas eu tinha contrações todos os dias de 30, 40 minutos e de intervalo, né? Uhum. E aquilo era algo que, para mim, era muito pesado, porque eu estava como paciente, mas eu sabia das consequências como médico que aquilo podia trazer para mim. E eu sempre pensava, né, quando a gente atendia pacientes que tinham trabalho de parto prematuro, que nascia com 22 semanas ou 24, que estava naquele limbo entre aborto, né, ou investir, os pediatras falavam, gente, meu Deus, imagina uma criança de 24 semanas investir, as sequelas que isso pode ter. E quando eu estava do lado de cá, eu falei, meu Deus, se nascer, tomara que os pediatras invistam, tomara que a Maria tenha mais que 500 gramas. E aquilo foi algo que foi me corroendo muito, assim. Eu fiquei muito deprimida. E eu era uma pessoa totalmente ativa. Eu fazia 4 plantões semanais, eu tinha clínica, eu tinha minhas pacientes, e eu tive que parar de uma hora para outra. A Mari falou para mim, Tati, assim, ó, não dá para você trabalhar mais, porque tu tá tendo contração. Eram contrações que eram doloridas, então não eram contrações de treinamento, eu sabia. Eu olhava minha barriga, ela ficava uma bolinha, assim, sabe? E muita dor. Então, as pessoas olhavam para mim e falavam, foi aí que eu conheci a constelação, foi aí que eu conheci a terapia do bem, porque as pessoas olhavam para mim, qualquer coisa que eu pudesse me agarrar, que aquilo ia dar certo, eu ia. E eu fiquei muito deprimida nesses 12 semanas, sabe? E foi algo que para mim, eu hoje, olhando, eu entendo que para mim foi necessário, porque talvez eu não seria a mãe que eu sou hoje, porque talvez eu fosse delegar muito as coisas, sabe? Porque eu ia no automático mesmo, eu não ia parar, eu ia voltar, igual a Betina disse que tirou os pontos e voltou a trabalhar, tipo, porque precisava, eu também precisava, mas eu acho que eu ia ligar automático e ia. E quando eu passei por tudo isso, eu fiquei 4 meses em casa com a Maria e fui voltando aos poucos, né? Porque para mim, eu não deixava ninguém pegar ela, porque para mim era algo que eu tive
a percepção de perda por muito tempo e muito precoce Por dela. um tris, você poderia perder ela. Exatamente. Tanto que com 24 a 26 semanas, quando passou daquela prematuridade extrema, eu comecei a tomar medicação para tentar não ter contração, que foi onde eu fiz uma restrição de crescimento, né? Eu sabendo dos riscos, mas eu pensava, é melhor O que é eu ter... restrição de crescimento? É quando o bebê ele não cresce adequadamente dentro do útero, né? Por algum Sim. motivo. Ou por deficiência placentária, ou por medicações que você toma que faz com que não cresça, ou por nutrição da mãe, né? Falta de proteína, então faz uma restrição. Então eu lembro que no meu exame morfológico, a Maria estava no percentil 86, tanto que o Dr. Mário Júlio falou assim, Tati, olha só, vamos cuidar aí nessa dieta, porque pode ser que tu venha desencadear uma diabetes. A minha filha nasceu com percentil 4, tipo, sabe? O que é o percentil 4? É abaixo do peso. Bem abaixo, assim. Então, ela cresceu. E ela nasceu a termo, no tempo normal? Graças a Deus. Daí, olha só, aí deu, tipo, a gente ficou de repouso absoluto até 34 semanas. Depois de 34 semanas, eu já tava com 2 centímetros. A Mari falou, Tati, assim, ó, viabilidade maravilhosa, você sabe. Aí foi onde eu voltei aos pouquinhos, né? A gente tava naquele processo de inauguração da clínica também. E a danada Tava foi nascer... dando à luz a duas coisas, né? Um bebê e uma clínica ao mesmo tempo. Exatamente. E ela foi nascer com 39 semanas. Quando a bolsa rompeu, num domingo de manhã, só que daí ela nasceu muito pequenininha. Ela nasceu com 40 centímetros, com 2,400, assim, bem pequenininha, para 39 semanas, né? Mas nasceu, graças a Deus, bem. E hoje, assim, ela tá uma bebê que parece que tem 2 anos, né? 2 anos e meio, de tão grande que é. Mas foi um processo, para mim, gestar que não foi agradável, né? Teve bastante estresse, né? Muito estresse. E aí a Betina ali falando do estresse, né, da gestação da mãe dela, que influenciou. Já fiquei aqui pensando, meu Deus, já vou ficar atenta a todos os sinais que a Maria vai vir, porque a gestação dela foi bem estressante, sabe? E isso a gente sabe que tem uma repercussão muito grande em cima deles. Em total desenvolvimento, assim, né? Esse ponto é muito delicado, né? Porque eu tenho visto muitas mulheres empreendedoras como vocês, que querem muito dar à luz a tudo que existe ao redor e ao mesmo tempo ter os seus filhos, né? E esse processo, às vezes, muitas mulheres assim, ó, quero muito engravidar, né? Quero muito engravidar, só que assim, a agenda é lotada, lotada. E daí, existe um processo de escapismo. De não olhar pra ir na consulta da médica, que a médica tá chamando você, a médica tá convocando você, pergunta assim, não, vai dar certo, semana que vem eu faço, não. E esse escapismo, às vezes, faz com que aconteça algo, né, maior, assim, pra te dizer, ei, volta aqui. Mas eu tenho... constelação, tipo, vai olhar pra você assim, um pouquinho. Se não, fia, não dá certo. E eu sempre me questionava, gente, mas por que isso tá acontecendo comigo? Porque o médico foi ensinado a dar tudo de si. Eu sou saudável, não tenho nenhum fator de risco... Investiguei tudo, não tinha útero bicorno, não entendia o porquê dessas contrações, o porquê dessa pedra no rim. Aí hoje eu entendo que hoje tudo isso aconteceu pra mim, comigo, pra eu ser a mãe que eu sou, porque eu me considero uma mãe maravilhosa. Assim, por mais que a minha vida seja extremamente corrida, a gente tenha muitas coisas, muitos afazeres, eu prezo pelo tempo de qualidade com a minha filha, eu acredito que você também. Assim como a Betina, eu sempre tive o sonho de ser mãe, né? De cuidar de alguém, de poder passar as coisas que eu acredito, de poder fazer por alguém aquilo que a minha mãe fez para mim, porque eu tenho a minha mãe como um exemplo de mãe também, né? De dedicação, de cuidado. Então, eu sempre tive esse desejo. E hoje eu vejo que por mais que a minha vida é extremamente corrida, eu tenho muito pouco tempo, o tempo que eu tenho é de qualidade com a Maria. E eu sei que ela não tem nenhum déficit de atenção minha, né? Por mais, por exemplo, se eu tô no plantão, eu tô num parto, que às vezes eu fico 3 dias fora, quando eu chego eu não vou dormir, eu não vou descansar, eu vou ficar com ela, eu vou fazer as coisas que ela gosta. A comida dela mesmo, ela tem 1 ano e 7 meses, até hoje sou eu que faço. A gente tem babá, tem funcionário em casa, meu marido fala, delega pra ela, de jeito nenhum. Eu não amamentei, então pra mim o jeito de eu cuidar da minha filha é isso aqui. E a Maria, ela come de tudo, ela come muito bem. E eu tenho certeza que ela só come porque sou eu que faço a comida dela. Então, coloca o amor também, ali. Exatamente, sabe? Então é algo assim que, por mais que a nossa vida seja corrida, a gente tem o nosso tempo de qualidade.
É impossível depois de um parto ali, no primeiro período, ali, os primeiros 6 meses, primeiro 1 ano, você ter o mesmo ritmo de trabalho que você tinha. Exatamente, não tem. Né? Você vai ter que fazer brechas e você trabalha um pouco, mas você vai ter que ficar muito mais tempo com seu filho. Isso é certo, né? Para aquelas pessoas que não têm esse entendimento, isso é um baque muito grande. Né? Então, mas uma das coisas que eu falo muito para as minhas alunas até é que hoje em dia a gente ser realizada profissionalmente é muito importante para a mulher. Ela tem que ter a sua realização, a sua independência, a sua questão financeira, e a maternidade ela não pode ser inimiga da sua profissão. Se você entender que a sua profissão ela é inimiga da maternidade e vice-versa, você não vai conseguir fazer nenhum dos dois. Então, quando você estiver trabalhando, trabalhe e seja o melhor profissional que você puder. Mas quando você estiver com seu filho, seja a melhor mãe que você puder. Não existe um modelo de pessoa, um modelo de mãe ideal. Né? Ela acabou de falar que às vezes ela está 3 dias fora. E quem disse que ela é uma mãe ruim por estar 3 dias fora? Porque quando ela chega, ela está com a filha dela. E o tempo de qualidade, as crianças precisam de atenção quando você está presente. Então, aquele tempo de qualidade é muito melhor do que o excesso de tempo, que é o que a maioria das mulheres pensa e a maioria dos homens machistas também pensam. Porque eu já fui chamada de péssima mãe inúmeras vezes na minha vida. Inúmeras vezes. Nossa. Por pessoas próximas, né? Por pessoas próximas que não me queriam bem, logicamente, né? Mas que olhavam para aquilo porque eu não estava 24 horas com a criança. Mas não entendem que não é o estar 24 horas com a criança, é estar em tempo de qualidade. E é isso que as mulheres precisam. E elas não podem se afetar por isso, né? Levanta o seu nariz, não se abaixa e você seja a melhor mãe que você pode ser. Porque a melhor coisa da vida é ser mãe. Exatamente. Não, a Bettina falou tudo. A questão de você ter o tempo de qualidade é aquilo que vai fazer a diferença pro teu filho. Não adianta tu tá 24 horas com o teu filho, mas você tá 25 horas no celular aqui, ó. Nossa, isso é uma coisa que tem acontecido muito. É a pior coisa, é a coisa mais frustrante que tem. Ou você tá com o teu filho, mas você tá na frente de uma televisão. A criança se sente ignorada totalmente. Exatamente. Então, assim... Invalidada às vezes. Eu não me sinto mal por estar 3 dias, às vezes, longe. Porque eu sei que quando eu for estar com a minha filha, eu vou ser a melhor mãe que ela pode ali. Não fico com o celular, não ligo televisão, tá? A Maria tem 1 ano e 7 meses, ela não assiste tela. Quando a gente tá em casa, a gente tá fazendo atividades com ela, ela e o meu marido. Na hora do jantar, a gente faz ela estar à mesa com a gente, entender que aquilo é o momento dela. E quando eu tô fora com as minhas pacientes, eu sou da minha paciente. Entendeu? E eu me desconecto total ali da minha filha, porque, graças a Deus, eu tenho uma rede de apoio muito boa. O meu marido, que me ajuda muito, que entende super a minha profissão. E a gente tem a minha mãe, que agora mora aqui próxima, mas a gente tem uma babá maravilhosa. Então, que eu levanto a mão pro céu e falo, às vezes, brincando, Zete, eu largo meu marido, mas eu não largo você. Porque eu sei que a qualquer momento ela tá ali com ela, cuidando dela. Então eu posso ser a Tatiane médica quando eu não tô perto da minha filha, sabe? E eu não me sinto mal por isso. Na verdade, eu me sinto bem, porque eu preciso me reconhecer como mulher. Eu preciso me reconhecer como profissional. Saber que eu consigo fazer ser mãe, ser mulher do Arthur e ser a Tatiane médica. Cada um no seu tempo, às vezes um pouco mais ou um pouco menos. Equilibrando os pratinhos. Equilibrando. O meu pai costumava dizer assim, a gente nunca ama um filho mais do que o outro. A gente dá mais atenção para aquele que está precisando mais naquele momento. Talvez, se você hoje estiver dando mais atenção para o Pedro, que foi o nome que tu falou que eu gravei, os outros sintam, pô, mas a mamãe gosta mais do Pedro do que de mim. Não. Os pais nunca gostam mais de um filho do que do outro. Hoje eu tenho uma filha, eu entendo. E, né, só fazendo analogia, eu nunca gosto mais de trabalhar, eu gosto mais de estar com meu marido, eu gosto mais de estar com a minha filha. Mas cada um tem o seu tempo. Então, quando eu estou com o Arthur, naquele momento, eu sou a mulher do Arthur. Quando eu tô no meu consultório, naquele momento, eu sou a Tati, médica das minhas pacientes. E quando eu tô com a minha filha, eu sou a Tati, mãe da Maria. Então, acho que saber dividir isso e estar bem consigo mesma e estar bem em relação a isso, você nunca vai se sentir mal por estar, às vezes, saindo de casa para estar trabalhando, né? Exato. Então, acho que... E onde que fica o espaço da mulher, assim, que não é nem mãe, nem profissional, nem esposa, nem nada, assim?
que é só a Betina e a Tati? Onde que tá na agenda? O meu eu ainda não encontrei novamente. Está na busca. Estou na busca, para ser bem sincera. Ele demora um pouco, né? Porque eu acho que essa maternidade, a maternidade exige muito até os 3 anos de idade, exige todas as nossas forças e tudo que sobra de energia. Então, a mulher, ela é esquecida quando ela tem todos esses papéis. E aí, depois dos 3 anos, eu costumo falar para as minhas pacientes que a sua vida vai voltar. Né? Muitas delas vêm, quando que minha vida vai voltar? A sua vida volta. Mas a partir dos 3 anos de idade das crianças. Onde elas começam a ter um pouco da independência delas. É claro que aquele tempo de mãe, você sempre vai precisar ter. Mas você começa a se reencontrar como mulher e ter um tempo para você. Você começa a ver que não, agora eu preciso de um tempo para mim e eu consigo ir para uma academia, eu consigo cuidar de mim. Se eu quiser passar um creme, eu consigo ter um tempo para passar um creme, arrumar um cabelo. Né? Então, isso começa a voltar só a partir dos 3 anos, né? Você sabe bem, como ginecologista. Mas esse tempo de ser mulher é a partir dali. É um pouco abdicado, então, no início. É um pouco injusto essa vida, né? Eu acho que mulheres deviam ter 36 horas no dia. Homens 24 tá bom, mas mulheres deviam ter um pouco mais. É intenso, principalmente agora, nessa modernidade que a gente vive, né? Então, cumprir, eu ainda vejo essa carga horária meio inviável, assim. Eu olho pra mim e eu penso que pra maternidade eu não vou conseguir trabalhar a intensidade que eu trabalho hoje. Eu fico não, pensando, vai conseguir, cara, porque a gente dá conta de tudo. A mulher é um bicho assim, ó, que ele não tem. Se você vai dar conta. Aquilo que você se propor a fazer, se você realmente quiser, você vai dar conta, né? Então, assim... A privação de sono é uma coisa que... Eu sou uma pessoa que eu durmo 9h30, 10 horas. E eu acordo às 5h30. E eu sinto que eu preciso ter 7 horas de sono. E isso vai mudar, com certeza, na gestação. Sabe que a privação de sono, pra mim, não foi um problema. Porque eu já era da noite, de trabalhar, né? Então, para mim, é algo que isso, para mim, foi fácil lidar com a maternidade, a privação de sono. Mas a questão da responsabilidade, de ter horário, porque eu sempre fui muito sem horário para nada. E com a Maria, querendo ou não, você precisa ter uma rotina, né? Então, para mim, isso foi a fase mais difícil, assim, de me adaptar em questões de algumas rotinas com ela em horário. Então, cada um tem a tua dificuldade maior, assim, né? Pô, e vocês pensam em ter filho, você pensa em ter filho agora, logo, e a Betina teve 1 por ano. Vocês acham que 1 ano é o intervalo ideal, assim, pra ter filho? Não, mas a única coisa que eu pensei é que maluca e meia. E era mais fácil, talvez, cuidar tudo de um pai só, né? Vai que o relacionamento não fosse muito pra frente. Doce engano, né? Às vezes é mais fácil quando os filhos são de pais diferentes, quando não se tem um relacionamento assim tão bom, né? Quanto se espera. Mas eu era tão desesperada para ser mãe e queria ter tantos filhos. Betina, tu teve o teu primeiro filho com que idade? Eu tinha 34 anos. 34, 35 e 37. Foram as idades, porque eu já estava 34, já estava quase fazendo 35 no segundo quase. Porque 35, é intenso, né? 1 ano, você tá no processo de adaptação do primeiro bebê e já vem o outro. O indicado normalmente é o quê? 2 anos? O intervalo interpartal, eles colocam de 18 a 24 meses, né? Mas eu acho que essa questão, assim, vai muito da perspectiva de cada uma, né? Do que você espera em relação ao intervalo de idade dos filhos, o que você pensa. Eu sempre falava que eu queria ter 2... O meu marido quer ter 3 filhos. E ele diz que o nosso combinado era esse, até o teu primeiro, e falar para ele, não, a gente vai ter só 2, porque realmente eu não vou conseguir... Eu gostaria de ter 3 a 4 filhos, mas eu não seria uma mãe como eu sou hoje, como eu seria para 2 filhos. E eu falo para ele, assim, lindo, eu não conseguiria ter 3 filhos por condição emocional minha, porque eu saberia que eu ia falhar com algum e isso para mim ia pesar. Então, eu não quero ter esse sentimento. Igual hoje eu não tenho sentimento, porque eu consigo conciliar e ser uma mãe ótima para Maria no tempo que eu tô com ela. Mas se eu tivesse 3 filhos, eu acho que eu não conseguiria, né? Então, isso para mim pesaria. E eu sempre falei, não, quero ter um intervalo de 4 anos, porque daí a gente aproveita a Maria, daí que a gente consegue aproveitar um pouquinho depois ali. Aí um dia uma paciente para mim perguntou, né, ai doutora, quando que você vai ter? Daqui 4 anos. Não faz isso.
Não faz isso porque, assim, ó, com 4 anos é onde você começa a ter tua independência. A Betina disse com 3, né? Ela falou assim, com 4 anos é onde a criança começa a dormir sozinha, você começa a não ter mais tanta preocupação, aí você vai começar a aproveitar a tua vida. Aí Daí você vai arrumar outro, tudo de novo, então, teoricamente, tu vai ficar 8 anos da tua vida assim. Tem tudo junto, quem cria 1, cria 2, no intervalo pequeno, vai ser 4 anos, porque assim, ó, é a melhor coisa. Daí eu falei, acho que você pode ter razão. E daí foi onde eu levei isso pro meu marido. Falei, ó, no máximo, quando a Maria tiver 2 anos, a gente vai começar a tentar outro. Ele, por mim, eu já começaria com ela com 1 ano. Daí, quando ela fez 1 ano em janeiro, ele falou, vamos tirar o anticoncepcional? E eu falei, não, vamos pelo menos agora aproveitar esse 1 ano dela, né? Porque agora que ela começa a interagir mais, aí final do ano a gente tira. Então, a partir de dezembro, a gente já vai estar tentando um outro. Então, pra mim, o intervalo legal é de 2 anos, porque vai ter ali um intervalo que eu curti minha filha, um intervalo que eles vão crescer junto, não vai ter uma diferença de idade tão longa que eu acho que isso pode influenciar no relacionamento entre irmãos. Eu e meu irmão, nós temos uma diferença de 1 ano e 9 meses e nós somos melhores amigos. Isso é legal, A né? gente cresceu juntos, a gente tem os mesmos amigos, a gente frequentou as mesmas baladinhas, a gente estudou junto. Parceria, né? Então, eu acho que quando... Não estou dizendo que sempre, né? Mas na minha visão, quando tem um intervalo muito grande, talvez isso pode dificultar a relação entre irmãos. Então, para mim, o meu intervalo seria de 2 anos o bom, assim, né? Era uma das minhas preocupações. Um vai dedurar o outro na adolescência. Eles estarão nas mesmas festas, eles terão os mesmos amigos. Então, se viessem trigêmeos, eu ficaria muito feliz. Mas não veio, né? Então, eu 1 por ano mesmo. Com 3 meses do nascimento da Ana Laura, eu engravidei do Pedro. Olha só. Gente, e vocês, como que vocês... Claro, a Betina teve um caso específico, né? Evitou a gravidez porque tinha que fazer o uso de hormônios pra engravidar. Ah, não, depois engravidou naturalmente. Engravei, todos natural. Tá, mas conta aí, qual foi o segredo? O segredo foi melhorar a receptividade do FSH através do uso de uma dose maior de myo-inositol, associado a uma planta chamada Glycyrrhizia glabra, em dose alta, que fazia uma inibição da 17,21-hidroxilase e uma diminuição e uma melhora da transformação dos androgênios em estrogênios, melhorando o estradiol. Mas isso sintético? É um fitoterápico. Um fitoterápico. Porque hoje a gente tem o pozinho também. A do myo-inositol, sim. 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 A Glycyrrhizia glabra é um fitoterápico e o myo-inositol é uma vitamina. Daí você suspendeu. Endogenamente, e tu usou por quanto tempo? Mas você suspendeu os hormônios? Várias perguntas. Foi mais ou menos uns 45 dias. Aí eu ovulei. Aí na sequência eu comecei o relacionamento com essa pessoa, né, que queria muito começar a engravidar. Só que eu fiquei pensando, nossa, foi muito espontâneo, não tinha ovulado pouquíssimas vezes na vida. Eu nunca nem imaginei que ia ser tão rápido. E você voltou a menstruar? Ou tu só voltou a ovular? Porque às vezes a gente ovula sem menstruar. Daí na segunda ovulação eu tava grávida. Na verdade, aconteceu no dia 23 Aconteceu no dia 23 de novembro. E aí, no dia 26, eu ovulei. Essa pessoa tinha ido viajar. A gente tava recém juntos há pouco tempo. E aí, no dia 26, eu ovulei. No dia 29, eu tava sentada no consultório. Daí que a minha secretária olhou pra mim e falou, o que foi, doutora? Eu falei, tô grávida. Como é que a senhora sabe? Eu falei, acabou de implantar. Daí eu fui no banheiro, aí na calcinha tinha um risquinho, como se fosse uma linha vermelha da anidação. Eu tive uma dor da anidação tão forte que eu falei, dela falou, como é que a senhora sabe que tá grávida? Eu falei, acabou de implantar, eu tive a dor da implantação, eu tô grávida e é uma menina. Aí eu liguei pra ele, eu falei, olha, eu vou te falar uma coisa. Meu Deus, é uma bruxa, não é uma nutricionista essa mulher? Como assim? Ainda sabia até o sexo? É porque dizem que a probabilidade de quando você engravida na ovulação ser uma menina. Eu também engravidei na ovulação. Eu não sei se isso é real, né? Como assim engravidei na ovulação, antes da ovulação. Você engravida fora da ovulação? É porque no dia da ovulação, né? O óvulo fica ali, então o espermatozoide. Que susto, pensei. Não. É a chance de 7 dias antes até 12 horas após, né? Depois que passou. Aí a chance diminui. Aí no Pedro também é a mesma coisa. Eu falei, olha, tô ovulando hoje a maior chance é o Pedro, por isso vamos fazer o Pedro. Então, e foi. Aí foi o Pedro. Tá, mas... Aí do Gustavo, eu errei. Do Gustavo foram 6 dias e 2 horas. E eu fiz controle ovulatório. E aí é que eu descobri que realmente o que é falado no Google, que a gente não vê em artigo científico nenhum, que o espermatozoide deve durar até 7 dias dentro do corpo da mulher, porque eu tive atividade sexual no dia 15, no dia 21 eu ovulei.
Ó o perigo aí, gente. São 7 dias. Foi Tu 6 dias e ovulou 2 horas. 2 vezes, né? Não, eu fiz controle ovulatório. 15 dias e 2 horas. Foi 6 dias Controle e 2 horas. ovulatório. Eu fiz controle O que é ovulatório. controle? Normalmente eles falam que Calma, o que é controle ovulatório? Para aí. horas. Eu estou Não. fazendo o papel aqui da mulherada que tá assistindo, elas não sabem o que é controle ovulatório, elas querem saber. Então, o controle ovulatório é o ultrassom para ver a ovulação. Quando Ah, você tá. ovulando. Então, a única atividade que aconteceu foi no dia 15 de junho. Isso eu tinha certeza que eu tinha 2 bebês em cima da cama. E o casamento já não estava indo tão bem. Então, eu fui fazendo o controle ovulatório, porque eu queria engravidar. E aí, nesse controle, o folículo demorou para crescer. E aí, quando ele eclodiu dia 21, 2 horas depois, né, do horário ali, eu tive a dor, porque eu tinha dor de pontada, assim, quando eu ovulava, na ovulação. Então, eu sabia que eu estava ovulando, eu ovulei pouquíssimas vezes na vida, exatamente por causa dessa dor. Parecia que tinha dado uma pedrada no meu ovário. Muita dor na minha É, eu ovulação. tenho. Muita quando eu andava, tava entrando alguma coisa em mim. Eu sabia quando eu tava ovulando também. E aí eu fui lá fazer o controle. Eu falei, cara, 6 dias e 2 horas. Ah, não vou engravidar. Imagina que não vou engravidar. É a história da carochinha, essa história de durar, porque todo mundo fala de 72 horas. Vocês têm um artigo científico, mas 7 dias era só no Google. Você não achava em lugar nenhum. Era um espermatozoide Highlander. Highlander. Até hoje de Highlander. E aí eu tava no banheiro bem feliz, daí a moça que é minha babá, mora lá em casa até hoje, ela falou, o que foi? Daí eu falei assim, tô grávida. Como é que tu sabe? Acabou de implantar. Mas aí, pra mim, 6 dias e 2 horas, o espermatozoide que dura mais tempo, provavelmente é uma menina. É o que se fala, né? Que ele tem mais nutrientes, ele é mais lento, mas ele deveria ser normalmente, né? A chance seria maior, era uma menina. Então era a Júlia. Até que um dia no ultrassom, eu nem fiz o sexagem, porque era a Júlia. Tinha a boneca Júlia, daí eu olhei, tem um pinto ali. Ah, era um menino. Daí ela olhou assim, tem um pintinho. Daí eu falei, é um menino? Daí ela falou, é um menino. Não é um menino, é uma menina. Até teve a dificuldade do entendimento do tipo, né? Eu tinha certeza que era uma menina. Já tava Já tinha materializado tava materializado uma menina. Mas felizmente não era uma menina, era o meu Gustavo. E aí, sim, tem Highlanders que duram. E essa história de menino e menina não é correto totalmente. A maioria acontece, a gente acerta. né? A maioria a gente acerta. Não tem estudos também. As pacientes às vezes chegam, doutora, é verdade que se eu engravidar na ovulação vai ser menino? Falei, olha, não tem nenhum estudo que comprove isso, mas na prática e na nossa prática clínica, comigo deu certo também. Eu engravidei na ovulação, foi uma menina. Então, você acaba vendo isso muito na prática, assim, mas não tem nenhum estudo que comprove. Que interessante, né? Não, eu não sabia, eu não tava nesse universo ainda, né, gente? Então eu não sabia dessa chance aí de eleger, assim, o menino ou a menina. E no final você acha, eu queria tantas meninas quando eu era pequena. Eu sonhava só tinha nomes para meninas e o Pedro. E aí no final você vê, cara, é tudo igual. Você ama igual. Sim. Você se dedica igual. E ainda os meninos te olham e falam, mamãe, ainda vem com flores pra você. É Não bom, que a menina né? não seja muito carinhosa com a mãe, ela é extremamente carinhosa. A minha menina mesmo é um doce. Mas os meninos, eles têm um olhar diferenciado ainda pra mãe. Então, assim, tanto faz. Que venha com saúde, né? Sim, olha. Isso pouco importa. Era uma bobagem e uma infantilização minha. Que eu tinha daquele desejo de ter muitas filhas mulheres, né? Hoje eu sou muito realizada como mãe. Que Eu legal. tenho certeza que a minha Maria me ama, mas ela tem um quê com aquele pai dela. De toda certeza, assim, a Maria, ela pode estar, eu e o Arthur, mesmo lugar, papaizinho, coinho, papai, coinho, papai. Eu falo, filha, mas você saiu da minha barriga, coinho, papai, coinho, papai. E todo mundo dizem, né, que as meninas, elas são mais dos pais e os meninos são mais das meninas. E lá em casa é assim também, a minha relação com a minha mãe é ótima, mas a minha relação com meu pai é diferente. Olha É aquele só. chamego, aquela atenção que os pais também têm com as meninas, né? Mas eu também nasci pra ser mãe de menina. A minha próxima é a Tereza, já tem até nome. Se vier homem, eu não tenho nem nome pra ele. Olha só, que interessante, né? Mas essa coisa de ter uma relação mais próxima com o pai ou com a mãe vai muito também da estrutura familiar, assim. Eu não tive a presença do meu pai tão Com frequente. certeza, isso influencia muito. E eu tinha uma boa relação com meu padrasto, com meu avô, que eram as imagens paternas que eu tinha, mas assim, a minha mãe era a autoridade, era o amor. E a minha avó, assim, pra hoje, eu vou casar ano que vem e a minha avó vai entrar comigo, com certeza, porque ela abriu os caminhos pra minha existência, assim. Eu tenho uma conexão muito forte com a minha avó.
E eu acho que essas estruturas, assim, de vínculo, elas estão relacionadas com identificação, com várias coisas, certeza. né? Bem profundo. Ai, gente, que lindo escutar vocês e a maternidade e tudo que envolve. Meu Deus. Tinha várias coisas aqui enfim, pra questionar mais e trazer. Eu não sei se ficou alguma coisa que a gente não tenha falado. Deixa eu abrir aqui que eu anotei umas perguntas. Vai que a gente tenha esquecido de alguma coisa, né? Vocês tomaram anticoncepcional o tempo todo antes? Sim. Você não, né? Eu sempre usei método contraceptivo. Eu comecei a ter minha vida sexual com meu primeiro namorado com 19 para 20 anos. Então, foi tardia também. Então, até aí eu não usava nada. O meu ciclo era regular. E daí, quando eu comecei a ter relação sexual, eu comecei a usar método contraceptivo. Porque na minha cabeça, meu pai nunca aceitaria uma filha com 19, 20 anos grávida. Então, olha como que era, né? A minha percepção de usar. E hoje eu falo, eu deveria ter sido mãe antes. Eu deveria ter sido mãe com 24 anos. Eu acho que hoje eu teria uma filha de 10, quando eu tivesse 44, uma de 20, porque os meus pais são muito jovens, né? A minha mãe me teve com 19, meu irmão com 18. Então, a minha mãe tem 55, meu pai tem 57 anos, eles são muito jovens, assim, eu vejo a relação se torna muito saudável, leve. Mas na minha cabeça, o meu usar o anticoncepcional era para não dar desgosto pro meu pai, eu não podia engravidar, né? E tipo, para garantir que você ia estudar, porque eu lembro, na minha visão, era assim, adolescente, tipo assim, não posso engravidar cedo porque eu não vou conseguir estudar, porque daí acaba com a vida da mulher. Então eu tenho que botar um o meu pensamento não era nem esse, tá? O meu pensamento era eu não posso dar desgosto pro meu pai. E ele vai, porque meu pai me deu tudo, me trata super bem, meu Deus do céu, eu não preciso fazer nada. Se eu tiver uma filha agora, um filho, ele vai surtar. Então, olha a cabeça, né? A minha preocupação é essa. Então, eu sempre usei anticoncepcional, usava pílula até entrar na faculdade de medicina e até ir fazer gineco e ver outros métodos contraceptivos. Eu hoje uso o anel vaginal, porque para mim é mais fácil, porque eu não ia colocar o método contraceptivo de longa duração, porque eu gostaria de ter filho logo. E o anel vaginal, ele é praticamente o método contraceptivo de longa duração. Você troca a cada 4 semanas, tu não precisa ficar pensando, lembrando de tomar. Então, para mim é muito prático e eu me adaptei muito bem. E quando eu entrei na residência, eu uso o anel tem mais de 10 anos. Então, para mim sempre funcionou. Quando eu e meu marido decidimos ter filho, eu tirei o anel em março. Eu menstruei dia 10 de abril, casamos dia 16 de abril, tivemos nossa relação no dia 17, quando eu estava ovulando, engravidei, e em março, dia 5 de maio, já não veio a menstruação. Então, para mim, funciona muito bem. Tipo, eu sempre tive um ciclo mais regular, assim, né? Sim, e sem efeitos drásticos de TPM ou retenção hídrica, irritação. Então, até 19 anos, que foi quando eu comecei a tomar, eu tinha muita TPM, muita. Eu ficava extremamente irritada, né? Compulsiva, comia muito doce. E eu ficava chorosa nos 2 primeiros dias ali da menstruação. Então, era bem, bem nítido. E hoje, eu uso contínuo. Mas quando eu tenho que dar a pausa, a cada 5 anéis, eu tenho que pausar, senão eu tenho escape. E eu prefiro menstruar do que ter escape, eu acho pior. E quando eu paro, eu tenho os mesmos sintomas. Eu fico muito chorosa. Aí o meu marido fala, tu tirou o anel, né? Então, mas quando eu tô em uso do anticoncepcional, eu tenho 0 sintomas. 0. Assim. E vocês não percebem que muda a libido, o anticoncepcional? Tipo, o ressecamento nos olhos, na boca, na vulva? Isso vai depender muito do anticoncepcional que tu usa e de como isso vai responder para cada paciente. Por isso que não dá para dizer assim, ó, Betina, que anticoncepcional tu usa? Eu uso tal. Eu vou usar esse aí também. Porque o efeito que esse anticoncepcional faz na Betina é diferente do que vai fazer em mim. Quando eu usava pílula, a pílula me dava muito, muito abaixo do libido e ressecamento vaginal. Mas a minha pele era maravilhosa. Hoje, com o anel vaginal, eu não tenho baixa do libido, não tenho ressecamento. Para mim, não traz nenhum efeito colateral. Mas para algumas pacientes que fazem uso, acaba tendo alguns sintomas, né? Então, por isso que cada paciente tem que testar um método contraceptivo adequado para cada uma, né? Show. E tu? Eu não usava método contraceptivo, porque eu não ovulava, né? Sim. Então, praticamente não usei na minha vida. Devo ter usado pouquíssimas vezes, mas como eu te disse, me revoltava bastante. Sim. E hoje em dia eu uso chip hormonal, né? Para reposição. A ideia é
não usar, usar hormônios bioidênticos e não usar anticoncepcional. Eu não gosto Sim. muito da ideia do uso anticoncepcional. Mas, realmente, a utilização de chip para as pacientes que ainda querem, para as pessoas que ainda querem engravidar, não faz muito sentido, porque eles podem ter um efeito residual, eles dificilmente são retirados, então não Como é assim, muito dificilmente retirados? É porque ele absorvível. é uma pequena cirurgia e você implanta esse chip na pele, né? Sim. E daí ele vai desaparecendo ali, não é retirado? Não, ele não é retirado. Ah, eu jurava que era. Ele vai sendo absorvido. Entendi. Mas uma das coisas que eu gosto bastante é o DIU, para quem não pensa em engravidar, né, tão cedo, um DIU de cobre revestido por prata, é bem interessante. O contraceptivo hoje é o de longa duração, né? É. Aí para paciente que não quer hormônio, que não quer nenhum tipo de efeito colateral, o DIU de cobre e prata, ele é o mais indicativo. Né? Sim. Vou contar minha experiência pessoal. Sempre usei anticoncepcional pílula, né, hormonal, até os 26 anos. Daí eu abandonei a pílula, tudo. Abandonei qualquer tipo de método contraceptivo, só camisinha mesmo, usando. E monitorando o meu ciclo, né? Enfim, hoje eu tenho um relacionamento estável, então eu consigo monitorar o meu ciclo e ter essa segurança, assim, mas eu sou bem chata, né? Tem que ser muito chata mesmo pra você conseguir monitorar isso. Tipo, tem que saber muito o que tá acontecendo dentro de ti e tem que botar a camisinha. Não tem, hoje não. Não, é assim, tem que botar. Mas foi uma experiência boa pra mim depois, assim, mas o primeiro 1 ano e meio foi muita acne e oleosidade na minha pele. A minha pele ficou terrível quando eu abandonei a pílula anticoncepcional. Foi um impacto na minha pele estético, assim, que me abalou bastante. E muitas mulheres que eu vejo querendo parar de tomar hormônios, né, anticoncepcionais, elas falam, eu não consigo, eu volto porque minha pele fica horrível. Eu falo assim, essa é a tua pele natural. Tem que aprender a lidar com ela e fazer o manejo dela se tu quiser ficar sem. Existe outro viés, é um desafio. Você vai aí pra dermato, vai fazer outro tratamento. Tratar? Aí é tudo uma balança, é aquilo que você hoje está priorizando. As pacientes chegam mesmo em consultório falando, mas se eu quer trocar o método contraceptivo, né? Porque o que melhora a pele às vezes é muito o estrogênio. E às vezes você quer trocar por só uma pílula de progesterona ou trocar pelo DIU, de hormônio, por exemplo, para ficar em amenorreia, você sabe que o DIU de hormônio ele vai trazer oleosidade de pele, pode trazer acne. Então, é uma balança. O que você quer hoje para você? Você quer ficar sem hormônio ou você quer ter uma pele boa? Né? Então, a gente pode buscar uma pele melhor depois de um tempo na dermato, fazendo outros tratamentos, com outras medicações. Ou na nutrição. Ou nutrição, porque influencia muito, né, gente? Muito. Eu demorei um ano e pouco pra estabilizar. Ingesta de água, tudo isso influencia totalmente. A alimentação hoje, eu acho que ela é, assim, 70% para mais do que a gente é. É bem impactante, realmente. Gente, esse ponto é bem, bem importante mesmo e eu quero agradecer vocês por terem contado aqui as suas histórias. Tem uma última pergunta que eu queria fazer. Sobre as gestações mais tardias. Tipo, hoje a gente vê que as mulheres querem engravidar mais tarde. Eu queria ouvir a visão de vocês sobre isso, porque a gente tinha lá as nossas avós que tinham... A minha bisa teve 23 filhos. Alguns ficaram pelo caminho, não maturaram, né, até a primeira infância. Mas ela começou ali com 16 anos a ter filhos. Ela passou a vida inteira dela grávida. Com certeza. Sim. Teve gêmeos, né, mas sim. A gestação tardia não é para todas, né? Então, muitas mulheres acabam descobrindo que o envelhecimento chegou mais cedo do que elas imaginavam. Às vezes estão em uso de anticoncepcional e não sabem que esse envelhecimento é a tal ponto que muitas vezes vai ser impeditivo delas serem mães. E as pessoas acham que a cabeça delas é que comanda e que a idade da cabeça vai ser a mesma idade dos ovários. E essa idade, ela pesa a partir dos 23 anos, a gente já começa a ficar um pouquinho mais velha para ser mãe. A partir dos 35, a coisa vai meio ladeira abaixo, principalmente para quem tem endometriose, para quem vive em ambiente de toxinas ambientais. A partir dos 40, então, a coisa fica bem feia para a maioria das mulheres. Chegou aos 45, a taxa de sucesso é 0,5% de uma gravidez natural, saudável, de um bebê nascido vivo. Né? Então, as taxas de gestação elas vão caindo assustadoramente.
E a maioria das mulheres esquece, né, de pensar na gestação. Então, se você pretende ter um filho mais tarde, ou se você ainda não achou o pai da criança, congela o óvulo. Né, porque o que importa é a idade do óvulo. E cuide muito bem dos seus ovários. São as chances que você tem. Mas se você ainda não pensou, se está na dúvida, né, é um baú de ouro esses óvulos congelados precocemente. É que no dia de hoje, a mulher ela pensa muito na tua carreira profissional, e estar estabilizada, se está preparado ou não. Então, a gente vê muito no consultório pacientes que estão tendo a primeira gestação acima de 35, 36 anos, né? Ou algumas que chegam ali com 33 e falam, não quero ter filho agora, quero ter filho daqui 5 anos, quero me programar. Então, hoje, no consultório, com essa educação toda, né, de questão de a idade do teu óvulo não é a mesma idade da tua mente, igual a Bettina falou, é a idade que tu tem, né? Então, diferente dos homens que produzem espermatozoide diariamente, nós não produzimos. Nós nascemos com uma quantidade X de óvulos. E aquela quantidade que a gente tem, a gente não vai produzir mais. E a cada menstruação que a gente tem, a gente está perdendo uma quantidade de óvulo também. Então, é o que a Bettina falou, acima de 35 anos, o teu óvulo já não é mais quando você tinha 23 anos. Então, para uma mulher gestar acima de 35 anos, tem maior risco de doenças maternas, como pré-eclâmpsia, diabetes, hipertensão, né? Assim como aneuploidias fetais. Então, se aneuploidias fetais, conta aí pra alterações cromossomais, tipo uma síndrome de Down, alterações genéticas. Isso, exatamente. Por quê? Porque o teu óvulo acaba perdendo um pouco da qualidade, né? Então, assim, tá tudo certo se você quer engravidar com 35, tá tudo certo se você quer engravidar com 38, tá tudo certo se tu quer engravidar a partir dos 40 anos. Mas é aquilo que a Bettina falou, você precisa ter uma programação para isso, né? Então, eu não quero ser mãe antes dos 40, porque eu preciso me organizar financeiramente, eu preciso achar o pai ideal, eu preciso ter consciência de como eu vou ser, tá tudo bem. Então se programe. Acima de 30 anos já é o recomendado. Se você pensa em não ter filho antes dos 35, a recomendação é acima de 30 anos, procurar um especialista, avaliar a tua função ovariana, ver como que você tá em relação a isso, porque às vezes você pode ter 27 anos, mas a tua função ovariana ser de 40. Entendeu? E às vezes a gente acha que por ser jovem a nossa função ovariana tá ok, e às vezes nem é assim. Então não quero ter filho agora, tá tudo bem, mas procura um especialista, vai fazer teu estudo de função ovariana, vai ter programação, congela teus óvulos, guarda e depois tá tudo bem, porque se você for gestar com 40 anos, os teus óvulos tinham 30. Não muda a chance, por exemplo, eu vou gestar com 40, muda a qualidade dos óvulos.